Fala galera, tudo bem? Professor Jazz mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso estudo de polinômios e equações algébricas. E você já sabe, após 3 aulas completíssimas que você pode acessar nessa playlist logo aqui, agora é a vez da gente falar de equação algébrica. Mas antes da gente conversar sobre equação algébrica, fica aquele tradicional convite que sempre fazemos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal, clicar no sininho e ativar a opção todos para dar aquele apoio moral pra gente, beleza? Além disso, pelo amor de Deus, segue a gente lá no Instagram, @professor_Gesrael, onde você vai encontrar muitas dicas legais de matemática, de provas e muita informação que vai deixar você completíssimo para os seus processos seletivos, beleza? Então, vamos junto. E não se esqueça, gostou? Compartilhe, comente, deixe o joinha. Suave? Então vem com o Jazz. Sorta a vinheta! Bem, meus queridos amigos, agora a gente vai falar sobre equação algébrica. Então, simbora com o Jazz aqui. O tema de nossa aula é equação algébrica. E é o seguinte, tá? Nós vamos hoje ver basicamente a definição e demonstrar um teorema importantíssimo que vai ajudar a gente a resolver as equações daqui para frente. Então, primeira coisa, o que é uma equação algébrica? Qual é a definição de equação algébrica que nós temos? Vamos lá? Então, primeira coisa, claro, sempre, né? A gente sempre faz isso. Então, a primeira coisa é a gente fazer a definição. Muito bem. E qual é a definição? Você se lembra de polinômios? Tá lembrado? Como é que a gente escrevia polinômios de forma geral? Jazz, não lembro como é que era. Era assim, ó. AN, x elevado a n, mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, mais, muito mais, sempre mais, A1x mais A0, beleza? E aí isso aqui era igual a um P de x. Em essência, o que a gente fazia era isso. Para resolver uma equação algébrica, para montar um polinômio, essa era a chamada forma geral. Agora, qual é a diferença entre um polinômio e uma equação algébrica? Na verdade, não é qual é a diferença, mas o que você deseja encontrar. Em um polinômio, você se lembra nas últimas aulas que o nosso foco basicamente era o quê, galera? Era fazer divisão, era estudar o grau daquele cara, não é verdade? Era esboçar o gráfico dele, era encontrar o resto da divisão deste cara por um outro cara, resto ou quociente, whatever. Agora não, agora eu estou com um objetivo muito específico. O meu objetivo agora é pegar este polinômio e igualar a zero. Igualando um polinômio a zero, eu tenho uma meta, eu tenho um caminho bem definido. Professor Jazz, que caminho é esse? Eu quero encontrar as raízes. Jazz, por que você quer encontrar as raízes? Como é que eu sei que esse é o meu grande objetivo? Oxe, galera, por definição. Na segunda aula de polinômios, aqui dessa playlist, nós definimos uma das maneiras de definir raiz, é dizer que é o valor de x que zera um polinômio. Não era isso? Então, quando eu igualo um polinômio a zero, esse cara não é mais uma variável. Agora ele é uma incógnita. E qual é o meu objetivo, Jazz? O que você está procurando? Eu estou procurando os valores de x que vão zerar esse cara. Não é qualquer valor, evidentemente. Muito bem. E aí, como é que eu resolvo isso? Então, basicamente, dois tipos de equações algébricas você sabe resolver. Eu tenho certeza. O primeiro tipo de equação algébrica que você sabe resolver é nada mais, nada menos que a equação do primeiro e do segundo grau.
A do primeiro grau, você isola o x do primeiro membro, né? E assim por diante. A do segundo grau, você aplica a fórmulazinha de Bhaskara. Só que o nosso objetivo aqui agora é evoluir, é super saiyajin, é aperfeiçoar. Agora, nós vamos parar de ficar preso apenas em equação de primeiro e segundo grau e vamos estudar um pouquinho das equações de demais graus. Alguém pode dizer assim, ah não, Jazz, vamos ficar com a equação de primeiro e segundo grau mesmo. Mas as equações de terceiro grau em diante são importantíssimas dentro da ciência. Então, vem cá. Para resolver as equações de grau 3 para cima, nós não vamos usar fórmulas, como nós usávamos, por exemplo, lá em Bhaskara para segundo grau. Jazz, por que não? Primeiro porque para a equação de terceiro e quarto grau, elas até são resolvíveis, né, através de seus coeficientes, ou em outras palavras, até existe fórmula, só que as fórmulas são cada vez maiores e mais complicadas, algumas até com natureza vetorial, então utilizar as fórmulas talvez seja o último recurso legal para a gente aqui. Muito bem, e aí, Jess? Aí nesse caso, a gente tem um outro problema depois disso, porque Évariste Galois, um matemático do século XIX, ele provou que equações de grau 5 para cima nem tem fórmula para resolver, nem tem jeito, tem que usar outros métodos. E é exatamente aqui que eu quero chegar com você. Nosso objetivo ao longo dessas 2 aulas de equações algébricas é te mostrar, é apresentar para você alguns teoremas e algumas estratégias que vão ajudar você a resolver as equações de grau 3 para cima. O primeiro grande teorema que eu vou colocar aqui para vocês, o primeiro grande teorema que vai nos ajudar nisso é o chamado teorema teorema fundamental, deixa eu colocar isso aqui direitinho, seguir a ordem, teorema fundamental da álgebra. Poxa, galera, esse teorema, ele é bem simples, tá? A demonstração dele não é, até por isso que nós vamos passar batida a demonstração dele. Mas, basicamente, o que ele diz pra gente é o seguinte, olha, se você tem um polinômio de coeficientes reais de grau n, este cara terá, completa, n raízes. Exatamente, viu que não é nenhuma grande novidade para você? Você já sabe disso? Um polinômio do primeiro grau vai ter uma raiz complexa. Um polinômio do segundo grau vai ter 2 raízes complexas. Um polinômio do terceiro grau terá 3 raízes complexas. E assim por diante. Então, ele fala assim, ó. Se P de x é um polinômio real de grau n, então P de x terá n raízes complexas. Eu quero só lembrar vocês que todo número real está imerso no conjunto dos complexos. Então, quando eu falo raízes complexas, eu já estou englobando aquelas raízes que são raízes reais, tá bom? Beleza? Deixar bem claro isso. Muito bem, Jess. Mas e aí? E aí que é o seguinte, além deste teorema, que apesar da demonstração dele ser um tantinho trabalhosa, ele é um teorema muito importante para a gente, e aliás, muito importante e muito conhecido, nós temos um segundo teorema, que vai ser o nosso terceiro tópico. Este cara eu vou demonstrar e eu vou exemplificar para você, porque ele é muito importante, tá? Esse terceiro teorema é o chamado teorema das raízes complexas, ok? Teorema das raízes complexas. Professor, o que o teorema das raízes complexas ele diz para mim? O que esse cara está dizendo para eu, Jess? Conta para eu, professor. Eu conto.
Ele fala basicamente o seguinte: se você pegar uma equação, um polinômio, e descobrir que este polinômio tem uma raiz, que é um número complexo da forma a mais bi, automaticamente o conjugado dele também vai ser raiz. Ah, Jess, agora fodeu. Agora já era, agora eu não vou entender nada. Pera aí, meu filho, me dá uma chance, guri, de te explicar. A ideia é o seguinte, eu vou escrever, depois eu explico novamente, tá? Ele fala assim, ó. Se P de x é um polinômio de coeficientes reais, tal que z igual a mais bi é uma de suas raízes. Então, ó, o número complexo a mais bi é a solução. Lembrando que o A é o que nós chamamos de parte real, B é o que nós chamamos de parte imaginária, e este I é a unidade imaginária, tal que I ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Então, se eu tenho um número complexo com esta carinha, vírgula, então, o conjugado de Z, Jess, como é que a gente escreve conjugado? Para quem não lembra, ó, conjugado é você escrever Z com uma barrinha em cima, tá? Isso é conjugado, Z com a barrinha em cima. E conjugado é você trocar o sinal da parte imaginária. Então, se a parte imaginária é mais B, trocar o sinal é menos B. Então, ó, o conjugado A menos BI também é raiz. Jess. Bom, primeira coisa, é sempre isso aqui vale sempre que for um polinômio de coeficientes reais, o que é 99,999% das questões de vestibulares, tá bom? Então, se isso é verdade, se é um polinômio de coeficientes reais, esse teorema, eu vou até ficar assim para você, ó. Esse teorema, ele é muito verdade, também. Eu acho que também ainda tem acento, né? Então, a ideia é o seguinte, o que esse cara está dizendo para mim? Eu vou dar um exemplo e depois eu vou provar que isso aqui é verdade, tá bom? Vamos montar um exemplo aqui? Vou pegar um exemplo bem simplesinho para fazer sentido isso aqui para você, tá bom? Exemplo bem simples. Vamos imaginar que eu queira resolver esta equação aqui, ó. Eu tenho o polinômio P de x igual a, sei lá, x ao quadrado menos 3x mais 4, ok? X ao quadrado menos 3x mais 4. Muito bem. Deixa eu só ver. Soma e produto, B ao quadrado. Isso, beleza, tá ótimo. Estou inventando isso aqui agora, viu, gente? É assim. Quem sabe faz ao vivo. Então, P de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Para resolver esse cara, vamos lá. Para resolver isso aqui, eu quero achar as raízes. Eu vou pegar este cara e eu vou igualar ele a zero, e aí eu vou aplicar a Bhaskara. Então, delta vai ser B ao quadrado, então, menos 3 ao quadrado, menos 4AC, 4AC. Então, eu vou ter que delta vai dar menos 3 ao quadrado, vai dar 9, e menos 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. Eita, rapaz! Então, quer dizer que 16 menos 9 vai dar menos 7, é isso? Exatamente. Olha só, nós vamos ter que isso aqui vai me dar menos 7. E, Jess, e agora, hein? O nosso delta deu negativo. Vai em frente, meu filho. Força e fé que a coisa ainda vai continuar. Então, vamos lá, professor. Vem com o Jess aqui, ó. Então, menos 7. Então, eu vou ter x vai ser igual a menos b, que é 3, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de menos 7, sobre
2a. Ó, o a vale 1, é quem acompanha x ao quadrado, 2 sobre 2a, sobre 2. Muito bem. Aí aqui eu quero lembrar você uma coisinha, caro companheiro e companheira. Bem aqui no cantinho aqui, ó, para você aqui, ó. Se eu sumir aqui da tela não tem problema não, tá? Ó, vem com o Jazz aqui. Você lembra que eu falei agora há pouco que i ao quadrado é igual a menos 1? Lembra disso? Ah, professor, eu acho que eu lembro. Então, é por isso que eu quero que você guarde essa informação que ela é importante. I é a unidade imaginária. Bom, e aí, professor? A raiz quadrada de menos 7 não é a mesma coisa que a raiz quadrada de 7 vezes menos 1? É ou não é? É. Ah, muito bem. Então, o que acontece? Esse menos 1 eu vou trocar por isso aqui, ó. Tá bom? Eu vou trocar o menos 1 por i ao quadrado. Então, a raiz de menos 7 vai ser igual a raiz de 7. No lugar do menos 1, eu vou escrever i ao quadrado. Então, a raiz de menos 7 a raiz de 7 não é exato, e a raiz de i ao quadrado é i. Ah, professor, entendi. Então, quando eu tiver uma raiz quadrada negativa, é só resolver a raiz normal, se for possível, e colocar a letrinha i na frente? Exatamente. Ligado? Então, volta aqui para mim nesse x. Volta aqui para mim. Com esta jogada, então, eu vou ter o seguinte, ó. Vamos apagar isto aqui, vamos apagar isto aqui, vamos lá. 3 dias depois... Então, x vem para cá, 3, mais ou menos raiz de 7i sobre 2. Para ficar bonito, para ficar top das galáxias, eu vou escrever assim, ó. Então, uma raiz vai ser 3 sobre 2, 3 sobre 2, mais raiz de 7 sobre 2, e, beleza? E a outra, x2, vai ser 3 sobre 2, menos raiz de 7 sobre 2, e. Agora, gente, compara as duas soluções para você ver. Compara. Esta aqui é 3 sobre 2, 3 sobre 2, mesma parte real. Parte imaginária, raiz de 7 sobre 2i menos raiz de 7 sobre 2. Sacou a ideia? O que esse cara é do de cima? Conjugado. Observe, vou ter aqui, ó. Observe que o x2, na verdade, é o conjugado do x1. É o x1 com a parte imaginária de sinal trocado, que é o que o teorema diz. O teorema diz exatamente isso. Se o número complexo é raiz, o conjugado também será raiz. Ah, professor, mas por que isso é verdade? Então vem com o Jazz que eu vou te provar por que isso é verdade. Para provar para você por que isso aqui é verdade, eu quero relembrar uma definição, algumas propriedades de conjugado de número complexo. Se você quer uma playlist completaça, nível Itaime, de números complexos aqui no canal, além de deixar o joinha, comenta aqui embaixo que a gente vai programar isso aí o mais rápido possível. Números complexos nível topíssimo, para você saber tudo desta coisa. Mas aqui eu vou, normalmente essa matéria é dada depois de números complexos, então eu vou ter que partir do pressuposto que você conhece algumas propriedades de complexos. Quais são elas? Vamos lá. A primeira é o seguinte: se um número complexo é igual ao seu conjugado, se um número complexo é igual ao seu conjugado, então este número complexo é um número real. Bom, faz todo sentido. Se o número real tem parte imaginária igual a 0, se eu pegar, por exemplo, no complexo 3, certo? O número real 3. Na forma algébrica, eu posso escrevê-lo como 3 mais 0i. Só que 3 mais 0i, quem que é o conjugado desse cara? Quem que é o conjugado? O conjugado é 3 menos 0i. Só que, meus amigos,
0i positivo e 0i negativo é a mesma coisa. Afinal de contas, não faz sentido falar em 0 positivo ou 0 negativo. Então, ou seja, isso aqui continua sendo igual a 3. Então, quando um número complexo é igual ao seu conjugado, este número é um número real. Todo número real é igual ao seu conjugado. Qual é o conjugado de 5? 5. Qual é o conjugado de 10? 10. Qual é o conjugado de raiz de 3? Raiz de 3. Beleza? Então, essa é a primeira propriedade que eu quero destacar para você. Bom, a segunda propriedade que eu quero destacar para você é essa aqui, ó. Se você pegar dois conjugados e multiplicar os dois conjugados, então eu vou pegar o conjugado de A e vou multiplicar pelo conjugado de B. Você pode juntar todo mundo debaixo de um conjugado só. Suave? Vou repetir. Se eu tiver o produto de dois conjugados, eu posso pegar e pôr todo mundo dentro de uma única barrinha. Sabe como é que a gente lê isso aqui? A gente lê assim, ó. O produto de dois conjugados é o conjugado do produto. Vou repetir. O produto de dois conjugados é o conjugado do produto. Tranquilos? O que mais, Gerson? Isso também vale para soma e para subtração, tá joia? Para soma também vale. Ó, se eu pegar um conjugado e somar ou subtrair com o conjugado de B, então o conjugado de A, somado ou subtraído com o conjugado de B. Você também pode colocar isso aqui dentro de uma barrinha só. Ou seja, A mais ou menos B conjugado. Como é que a gente lê isso? Conjugado da soma, ou melhor, a soma de dois conjugados ou a diferença de dois conjugados é igual ao conjugado da soma ou conjugado da diferença. Enfim, as duas regras dizem a mesma coisa. Você pode juntar. Olha, se vale para multiplicação, também vale para a divisão, tá bom? Essas três propriedades aqui vão ser fundamentais para eu poder demonstrar esse teorema para vocês, ok? Então, vem com o Jess, que agora já é a demonstração. Vem comigo. 6h30 depois. Agora estamos prontos para a demonstração após uma verdadeira operação apaga quadro. Então vamos lá. Vamos pegar o polinômio aqui, eu vou até trocar o pincel já para diferenciar as propriedades. Vamos imaginar que a gente tem aqui um polinômio que tem esta carinha aqui, ó. P de x é igual a n, x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais muito mais a 1x mais a 0, ok? E aí nós vamos adotar que o número complexo z igual a mais bi é uma raiz. É uma raiz, tá bom? Tome que z igual a mais bi é uma raiz, ou tome z igual a mais bi como raiz, né? Como é tome, seria melhor colocar em termos de linguagem matemática como raiz. Muito bem, então se z é uma raiz, se eu colocar z no lugar do x, este treco aqui tem que zerar, perfeito? Então tá bom, então significa, ó, que P de z tem que ser igual a zero. Mas o que é P de z? P de z é isso aqui, ó. A n, z elevado a n, mais a n menos 1, z elevado a n menos 1, mais, muito mais, a1 vezes z mais a 0, e isso aqui tem que ser quanto? Isso tem que ser 0. Então isso aqui é uma verdade, tá? Isso aqui eu tô afirmando, isso aqui é a nossa hipótese, tá certo? A nossa hipótese, então, é que o P de z é 0 e eu vou correr atrás da minha tese agora. Qual que é a minha tese? Bom, se o P de z é 0, o P do conjugado também tem que dar 0. Só que isso está garantido para mim? Não, lindão e lindona. Eu tenho que provar isso. Como é que eu faço isso? Vamos lá, então. Assim, o que vai ser o P de z barra? O que vai ser o P de z barra? Vai, Jess. O P de z barra é você vir aqui neste cara
E onde tiver x, colocar z barra. Very good. So, let's go. Vai ficar assim. AN vezes z barra elevado a n mais AN menos 1 vezes z barra elevado a n menos 1 mais, muito mais, A1 vezes z barra mais a zero. Mas eu não posso falar que isso aqui é zero. Eu tenho que chegar nisso. Aqui eu não estou afirmando que é zero. Muito bem. Eu acabei não colocando aqui, porque meio que é uma consequência, mas para efeito didático eu vou colocar aqui, ó. Se você quiser colocar uma propriedade aí, que, repito, é quase consequência dessa aqui, porque a gente coloca, é lembrar que o conjugado da potência, aliás, a potência do conjugado é o conjugado da potência. Ou seja, você pode pegar um expoente e passar para debaixo do conjugado. Gente, para provar isso aqui, eu até sugiro que você faça isso como exercício, é só você aplicar a definição aqui, ó, tá? O que seria A barra elevado a n? Seria A barra vezes A barra vezes A barra e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Então, com essa propriedade aqui, que é consequência dessa, eu vou pegar todos os expoentes aqui e passar para debaixo da barrinha, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó, P de Z barra vai ser igual a AN vezes ZN barra mais AN menos 1 vezes ZN menos 1 barra mais, muito mais, A1Z barra mais A0. Muito bem. Só que essa propriedade aqui fala para mim que se um número é um número real, o conjugado é igual a ele mesmo. Tá lembrado? Então, eu quero lembrar vocês que neste polinômio, AN menos 1, A1 e A0 são números reais. Então quer dizer que esses caras são iguais ao seu conjugado. Jess, então eu posso vir aqui e escrever AN como AN barra. Por quê? Porque se o número é um número real, o conjugado é igual ao ele mesmo, tá bom? Então, AN barra vezes ZN barra mais AN menos 1 barra vezes ZN menos 1 barra mais, muito mais, A1 barra vezes Z barra mais A0 barra. Todo mundo ganhou barrinha de conjugado. Todo mundo. Ai, que lindinho. Ai, que belezinha. Todo mundo com barrinha de barra. Agora, se eu tenho o produto de dois conjugados, por esta propriedade, quando eu tenho o produto de dois conjugados, eu posso juntar todo mundo debaixo de uma única barrinha. Lembra disso? Então aqui, ó, eu vou pôr uma única barrinha para essa galerinha, para cá, para cá. Vai ficar assim então, ó. P de Z barra é igual a AN ZN barra mais AN menos 1 Z elevado a N menos 1 barra mais A1Z barra mais A0 barra. Beleza? Todo mundo debaixo de uma barrinha só. Mas essa propriedade aqui fala o que pra gente? Jazz, lembro não, ela fala a mesma coisa do produto. Se eu estiver pegando dois conjugados e somando, você pode colocar todo mundo debaixo de uma única barrinha. Mano, soma, soma, soma. Sabe o que eu posso fazer? Pôr uma barra em todo mundo, porque a soma de conjugados é o conjugado da soma. Professor Jazz, top. Então, P de Z barra vai ser AN, ZN, mais AN menos 1, Z elevado a N menos 1, mais A1Z, mais A0, só que agora, ó, barra em todo mundo, moleque. Barra na galera inteira. Só tem um detalhe, meus lindões. Isso aqui que apareceu aqui embaixo da barra já apareceu no nosso quadro. Aonde? Aqui. A gente adotou isso como 0.
zero. Então esse cara aqui é zero. Ah, não acredito. Então isso aqui tudo embaixo é zero, ou seja, P de Z barra vai ser 0 barra. Ou seja, eu troco todo mundo aqui, ó. Eu troco todo mundo por 0. 0 barra. Mas como 0 é o número real, todo número real, o conjugado é igual a ele mesmo. Então a conclusão que nós temos é que o P de Z barra é igual a 0, galera. Ou seja, nós provamos o quê? Que se o número complexo Z zera um polinômio, ou seja, ele é raiz de um polinômio, então o conjugado também é raiz de um polinômio. Top pra caramba! Galerinha, tá demonstrado? Entendeu? Cara, aqui no canal Hora da Matemática é assim que funciona, ó. A gente prova, a gente resolve, a gente aprofunda. Quer Enem? É aqui. Quer FUVEST? É aqui. Quer ITA? Quer IME? It's right here, canal Hora da Matemática. Sacou? Teorema importantíssimo pra gente, nós vamos conversar bastante sobre ele. Senhoritas e senhores, muito obrigado, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre relações de Girardi e teorema da pesquisa de raízes. Ó, um beijaço no seu coração, até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau.